Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo eu vou estar mostrando agora como que se comporta o efeito Zenão dentro da física quântica e o que ele significa aí na questão das medições e como que isso realmente se comprova através de vários papéis científicos. E aqui eu vou estar tentando explicar isso de uma forma mais simplificada e rápida possível. Tá? Vamos ao quadro. Vamos lá, efeito Zenão. Efeito Zenão, eu estou pegando aqui o desenho de uma caixa e colocando um átomo dentro dessa caixa. O que significa? A partir do momento que eu colocar esse átomo nessa caixa e fechar essa caixa, vamos considerar aqui que eu vou fechar agora essa caixa aqui. Eu sei que tem um átomo ali dentro dessa caixa, estou fechando ela. Bom, fechei a caixa e eu sei que dentro dessa caixa tem um átomo, tá? E aí eu vou estar fazendo até um outro vídeo explicando um pouco sobre a Schrödinger e o gatinho Schrödinger. É mais ou menos parecido com essa questão aqui. No momento que eu fechei essa caixa e eu não estou mais observando o átomo, ele começou a gerar um padrão de probabilidades e possibilidade de estar em qualquer lugar dentro dessa caixa. Então esse átomo, a partir desse momento, dando as características do ambiente no qual ele está ali dentro, supondo que não tenha ar, não tenha vácuo, não tenha nada que tenha vácuo, ele vai estar assumindo uma probabilidade cada vez maior de estar em qualquer ponto da caixa no momento que eu fechei. Então, a partir do momento que eu parei de observá-lo, ele está assumindo várias posições. Numa forma mais fácil de explicar isso, imagine o seguinte: eu fechei a caixa com o átomo no centro da caixa. Ok? Então aqui eu deixei ele lá. Agora o que vai acontecer? Eu vou pegar essa caixa e vou abrir ela. Só que eu vou abrir ela depois de 10 minutos. 10 minutos depois que eu abri a caixa, eu fui dar uma olhada. Opa, por incrível que pareça, o átomo está numa determinada posição. Vamos dizer assim que eu encontrei, por coincidência, o átomo lá no centro da caixa. Ok? O que acontece? Eu vou fechar a caixa de novo. Fechei a caixa de novo. Esperei 5 minutos. Depois de 5 minutos, aquela onda de possibilidades de encontrar o átomo dentro da caixa fez com que ele me aparecesse na segunda vez que eu medi, 5 minutos depois, aqui nessa posição. Repara que essa onda de probabilidade ela vai se alastrando do ponto em que ele estava para outros determinados pontos em que ele pode estar se encontrando. É óbvio que aqui está numa representação de duas dimensões, mas a posição do átomo, como a caixa é tridimensional, ele pode estar em qualquer posição do espaço, partindo do ponto que eu fiz a primeira medida. Então, no momento que eu fiz a segunda medida, repara que ele andou, eu poderia ter encontrado ele aqui, ou aqui, mas eu esperei 5 minutos e 5 minutos depois eu encontrei ele bem aqui nesse canto aqui. Beleza. O que acontece? A partir de 5 minutos depois, eu vou fechar essa caixa de novo, fechar essa caixa de novo, vou medir ele novamente. O que acontece? 5 minutos depois, repara que a onda de possibilidade de encontrar ele, ela estava grande quando eu esperei 10 minutos. Agora, quando eu esperei 5 minutos, olha essa onda. Ela está bem menor, então as chances de encontrar esse átomo aqui é praticamente impossível, é nula. Então, o que acontece? Eu vou abrir a terceira vez essa caixa. Esperei mais um pouquinho, vou abrir a terceira vez essa caixa, só que depois de 5 minutos eu abri a segunda vez, só que agora eu vou esperar um pouquinho menos, vou esperar 2 minutos para abrir a caixa. Logo, abri 2 minutos essa caixa para ver como é que ela estava. 2 minutos depois, aquela onda, que de 10 minutos era grande, 5 minutos ela ficou menor. Então, onde que eu encontrei esse átomo? Depois que eu abri a caixa, depois de 2 minutos, eu encontrei ela. Ele aqui um pouquinho mais perto, mas ainda assim numa gama de possibilidades muito grandes aqui dentro desse espaço. Eu encontrei ele aqui. Beleza. Vamos fechar essa caixa de novo. Fechei ela. Em vez de esperar 2 minutos, vou esperar ainda menos tempo. Vou esperar 1 minuto para abrir. O que aconteceu? A onda de possibilidade de 1 minuto é bem menorzinha. Então, a possibilidade de encontrar esse átomo poderia ser aqui, poderia ser aqui, poderia ser aqui, mas nunca aqui. Porque a onda de possibilidade e probabilidades é muito pequena para ele estar dentro desse espaço de tempo que eu dei, de 2 minutos, para ele estar em outros lugares. E aí, quando eu abrir de novo, depois de 1 minuto, depois de 2 minutos eu encontrei ele aqui, o que acontece? Agora eu vou fechar ele, depois fechei, agora eu vou abrir depois de 1 minuto.
1 minuto, eu encontrei ele aqui. Depois de 1 minuto, eu encontrei ele aqui nesse ponto. Beleza, então o que vai acontecer? Na quarta medida, 1 minuto depois, eu encontrei ele aqui dentro dessa faixa aqui, que é bem mais perto da última posição que eu tinha encontrado. A partir desse momento, a partir da quarta medida, eu vou fechar essa caixa de novo, puff, e aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir ela a cada segundo. Da quinta à sexta, a cada segundo eu vou ficar abrindo. Quinta, sexta, até a milésima medida. Então eu vou ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando essa caixa e vendo o átomo. Você vai notar que pelo efeito Zenão, o que vai acontecer? Aquela partícula ela vai ficar sempre no mesmo espaço, porque as probabilidades dela sair daquele ponto praticamente não existem. O círculo de probabilidade está muito concentrado no local onde ela está. Então, mesmo que eu fique 5, 6, 1000 vezes abrindo a cada segundo, ela vai continuar naquele mesmo ponto, naquele mesmo estágio. Ou seja, se 1000 medidas a cada segundo, eu demoraria... Isso aqui equivale mais ou menos 5 minutos são 300 segundos, 10 minutos 600, 15, quase um pouquinho mais de 15 minutos. Se eu ficar abrindo aquela caixa a cada segundo, a partícula ela vai ficar praticamente parada nessa posição. Ou seja, se eu ficar abrindo e fechando a caixa toda hora, eu vou estar vendo ela sempre no mesmo lugar. Eu não vou estar gerando esse padrão aqui, ó, de 10 minutos. Ele vai estar sempre parado no mesmo lugar, porque eu estou abrindo e fechando toda hora, o tempo todo, e ela vai estar ali presa naquele lugar. No entanto, se eu fechar agora a caixa, fechei essa caixa e vou fazer a minha 1001ª medida, 1 hora depois. Qual seria a pergunta que você teria? Assim? Qual seria a probabilidade de eu encontrar essa partícula 1 hora depois? Eu fiz um desenho aqui, ó, vermelho, da probabilidade dessa partícula ser encontrada 1 hora depois. Então, se eu abrir essa caixa depois de 1 hora sem medir novamente, a probabilidade dela estar em qualquer posição é praticamente muito maior do que 10 minutos, supondo que a caixa, né, obviamente a caixa tenha um espaço maior do que os 10 minutos. Senão a probabilidade de encontrar em qualquer ponto seria igual àquela probabilidade da partícula ter se movimentado em qualquer ponto da caixa. Ok? Então essa é uma forma simples de explicar aqui o efeito Zenão. E por assim você conclui que no momento que você faz uma medida, você praticamente interage, você interfere no padrão de probabilidade de encontrar aquela partícula num outro local. E aí você tem que dar um tempo, você tem que parar aquela medida naquele tempo que você está fazendo para que aquela partícula, dentro das probabilidades que o tempo dá, ela possa ser vista em outro local e ela possa estar se movimentando de uma forma livre da nossa observação. É óbvio que para isso funcionar com partículas, a gente tem que usar aparelhos, que aqui eu estou usando escalas de minutos, mas na realidade, quando você faz um experimento físico, de física quântica, você está lidando com nanosegundos, você está lidando com microsegundos. Então são escalas de tempos realmente muito pequenas, porque a gente está falando de átomos, e os átomos eles vibram, e essa probabilidade ela é uma coisa muito rápida. Então eles fazem uma medida assim, bem rápida, bem pequena, que nem a gente humanamente conseguiria ficar abrindo e fechando nossos olhos para ficar vendo uma partícula. Então são aparelhos que conseguem medir isso de uma forma tão precisa que eles conseguem observar esse padrão acontecendo, tá bom? Fiz esse vídeo aí nesse padrão aí de minutos para ficar uma coisa mais clara e intuitiva para a gente estar explicando aí no vídeo. Então se gostou desse vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda e nos próximos vídeos eu vou estar apresentando outras questões aí de física quântica que dá uma claridade aí para o conhecimento aí, para o entendimento dessas questões. Então, fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu, até o próximo vídeo.